Oi, gente. Vamos agora para nossa último vídeo de conteúdo. Esse vídeo eu vou fazer 3 probleminhas com vocês. E assim, eu sei que não é o bastante, mas o que eu aconselho é vocês procurarem outros vídeos no YouTube para aumentar esse conteúdo, tá bom? Depois disso, eu vou passar uma lista de exercício. Vamos lá, começando. Foi. Então, aqui a terceira parte são problemas, né? Exercícios resolvidos. O problema 1. Um avião levanta voo sobre um ângulo constante de 30 graus. Quando atingir 1.000 metros de altura, qual será a distância percorrida por ele? Alguns problemas eles vêm com a ilustração, outros não. Mas aí você tem que pensar o seguinte, que você tem que ter a ideia dessa imagem. Um avião ele sai do chão e faz uma subida. Então, provavelmente o que ele faz é uma hipotenusa, ó. Então aqui é como se o avião estivesse saindo daqui, ó, levantasse voo com um ângulo de 30 graus, ó, até chegar em 1.000 metros. O que ele quer saber? Qual é a distância percorrida por ele? Gente, o avião, ele não percorre essa distância da base aqui, ó. Ele percorre no momento que ele sai do chão, ó, até os 1.000 metros. Então, é essa distância aqui, ó. Então, no caso, eu vou querer saber a hipotenusa, tá bom? Qual será a distância percorrida por ele? Então, ele percorreu essa distância aqui. Quantos metros ele percorreu? Então, como é que a gente faz isso? Aqui eu tenho, como esse ângulo está aqui, eu tenho esse lado, que é o cateto oposto. Quem eu quero descobrir é essa distância aqui. Então, aqui é a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Botei a tabelinha aqui para a gente usar. Então, a gente vai fazer o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é 1.000, sobre a hipotenusa, que é x. Quem é o seno de 30 graus? 1/2. Então, 1/2 é igual a 1.000. Então, 1 vezes x, x. 2 vezes 1.000, 2.000 metros. Pronto. Feito esse primeiro problema, bem simples. Problema 2. Uma escada de pedreiro de 6 metros está apoiada em uma parede e forma com o solo um ângulo de 60 graus. Qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada e qual é a distância do pé da escada para a parede, do pé da escada à parede, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz um desenho aqui, ó. Se você olhar, vamos pensar que isso aqui é a parede, aqui é a escada, forma um ângulo de 60 graus. Primeiro, ele quer saber a altura atingida pelo ponto mais alto. Então, qual é a altura aqui, ó? Logo, a altura é esse aqui. Então, qual é essa distância? Então, quais são os dados que eu tenho? Eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Então, como é que eu vou resolver isso? Novamente, ó, como eu tenho seno, cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno. Agora, o seno de 60 graus. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Se você olhar lá na tabela, você vai ver. Que é igual à altura, cateto oposto, sobre a hipotenusa, 6. Então, 2 vezes a altura, ou 2 vezes h, é igual a 6 vezes a raiz de 3. Pegando 2 que está aqui, ó, multiplicando, trazendo para cá, dividindo, fica 6 dividido por 2, 3 raiz de 3. Que é a altura daqui. Se você souber botar na calculadora e mandar multiplicar, vai vir um número cheio de casinhas decimais aqui, vai dar 9, um bocado de coisa aqui. Bom? Segunda parte. Agora, a segunda parte, ele quer saber a distância do pé da escada até o muro, a parede, ó. Ele quer saber isso aqui. O que é isso aqui? Cateto adjacente. Então, a gente vai usar o seno. Então, perdão, gente, o cosseno. O cosseno, que é cateto adjacente, sobre x, eu vou chamar isso aqui de x, da distância, né? Poderia ser um d, pode ser o que eu quiser. Então, x sobre hipotenusa, 6. Então, quem é o cosseno de 60? 1/2. Então, 2x é igual a 6. Logo, x vai ser igual a 6 dividido por 2. X vai ser igual a 3. 2 que está multiplicando, vem para cá, dividindo. Pronto. Então, a altura atingida era 3 raiz de 3 e a distância 3 metros. Então, ele estava aqui, ó, a 3 metros. Problema 3. Um observador está situado a x metros, ó, x metros, do pé de um prédio. Então, isso aqui é o prédio. Imagine que isso aqui é o prédio.
Ele consegue mirar o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus. Afastando-se 40 metros desse ponto, ele passa a avistar o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus. Considerando desprezível a altura do observador, ou seja, a altura do homem, determine o valor de x, então eu quero saber aqui, ó, dessa distância. E também na letra B eu quero saber a altura do prédio. Só para a gente continuar essa questão, a gente precisa observar uma coisa. Se aqui ó, é 60 graus, esse ângulo aqui é o complemento, é o suplemento desse. Suplemento é quando soma 180, para formar 180 graus. Então, se esse é 60, então esse daqui ó, é 120, ó. Esse ângulo aqui agora vai ser 120 graus. Se aqui é 120 graus, se você olhar esse triângulo aqui, ó, ele já tem um ângulo aqui de 30, aqui um de 120, que a gente acabou de descobrir, e logicamente esse tem que ser 30 também. Porque se eu somar em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos dá 180. Pronto. Aí eu tenho um teorema em geometria que diz o seguinte: se eu tenho um triângulo onde os ângulos da base, ó, são iguais, por algum caso 30 e 30, esse triângulo é isósceles. Logo, esse lado é igual a esse. Ser um triângulo isósceles é ter esses lados aqui iguais. Então, se esse lado aqui mede 40, esse aqui também mede 40. Por que eu calculei isso, gente? Porque isso aqui é a hipotenusa do meu triângulo que eu quero trabalhar, tá vendo? É a hipotenusa do meu triângulo. Então, BD é 40 metros, ou seja, a hipotenusa mede 40. Com essa informação, eu já posso resolver o problema 3, a letra A. Então, a letra A é o seguinte: eu quero saber a altura. Não, eu quero saber o X. Quero saber essa distância aqui, ó. Então, se eu tenho a medida da hipotenusa, esse aqui é o cateto adjacente a 60 graus. Então, eu vou usar o cosseno. O cosseno de 60 graus é igual a X sobre a medida de BD. Fico falando e esqueço de respirar direito. Então, cosseno de 60 graus é igual a X, ó, sobre a medida de BD. Mas quem é a medida BD? 40. Quem é o cosseno de 60 graus? 1/2. Você olhar lá na sua tabelinha, você vai ver. Então, 2x vai ser igual a 40, porque 1 vezes 40, 40, 2 vezes x. Esse 2 que está aqui vem para cá dividindo, então 40 dividido por 2, 20. Aí agora a gente vem aqui para a letra B. Agora a letra B eu quero saber a altura. A altura é cateto oposto e eu tenho a hipotenusa, então eu vou usar o seno. Vai ser a altura dividido por BD, só que o seno de 40 graus ou de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. BD é 40 multiplicando. Eu vou ficar ó, com 2H é igual a 40 raiz de 3. O 2 que está aqui vem para cá dividindo. Divido 40 dividido por 2, 20. H é igual a 20 raiz de 3. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho. E vai ter uma listinha de exercícios para vocês tentarem resolver. E depois, uma atividade avaliativa, né? Que esse é o meu processo. A gente explica, vocês fazem um exercício, eu faço uma correçãozinha e vocês fazem uma atividade avaliativa. E também vou tentar linkar alguns vídeos lá na atividade para que vocês possam assistir para complementar, viu? Cheiro!